Seja bem-vindo à primeira operação do módulo intermediário de operações do nosso treinamento Estratégia SEO. Nessa aula você vai aprender o que é uma venda coberta e como fazer. As primeiras operações que nós vamos ver são vendas de opções. A primeira delas é a venda coberta de call. É uma operação bem famosa, talvez a mais famosa dentre as operações de opções. Ela é conhecida dessa forma por ser uma operação vantajosa e ser simples de entender e simples de fazer. Para ajudar, vamos começar com alguns conceitos iniciais. Qualquer pessoa pode emitir ou lançar, em outras palavras, vender uma opção que a pessoa não tem, do nada. Qualquer pessoa pode chegar no mercado e emitir opções. Como já foi falado no começo, opções é uma espécie de combinado entre duas pessoas. Então você não precisa ter algo para combinar com alguém alguma coisa. Mas é claro que se você promete algo para alguém em troca de dinheiro, você vai ficar em dívida com essa pessoa e em algum momento você pode ter que pagar essa dívida. Em opções, você, sendo vendedor das opções, pode chegar no dia do exercício e você ter que arcar com esse exercício. Então é normal que as corretoras exijam alguma coisa para cobrir essa situação, para ela ter uma segurança de que você vai cumprir com esse acordo que você criou. Nesse caso, o que pode ficar de garantia na venda dessa sua opção, nesse acordo que você faz, nessa dívida que você criou? Pode ficar dinheiro como garantia, o mais normal é a gente ver isso aqui como chamada de margem, como a gente já falou em aula passada. Você pode deixar alocado ações como garantia. Na venda coberta, nós vamos vincular, vai ficar para quem já entende um pouco mais, fica em uma carteira separada as ações quando elas estão em venda coberta. Existe para a corretora carteiras onde fica dividido os ativos. Os ativos de venda coberta ficam em uma carteira específica. Você também pode ter outro tipo de patrimônio na corretora que ela pode usar como garantia. Às vezes pode ter algum deságio, mas deságio seria o seguinte: você coloca 100, só que somente 60 ou somente 80 que realmente garante a operação. De qualquer forma, é normal qualquer uma dessas coisas ficarem como garantia de alguma forma para as operações vendidas em opções. E por que isso? É porque o vendedor ele pode ter uma obrigação caso as opções fiquem dentro do dinheiro no dia do vencimento. Essa obrigação a gente pode visualizar como se fosse uma dívida, tanto que o vendedor fica negativo em opções. Quando você lança uma opção, se você olhar na sua custódia, está lá negativo tantas opções. E qual que é a obrigação para quem vende uma call? No dia do vencimento, essa pessoa ela pode ser obrigada a vender suas ações pelo preço do strike. Se essas opções estiverem para dentro do dinheiro, elas vão estar numa situação onde é vantajoso para o titular comprar essas ações pelo strike. Se o titular está comprando as ações pelo strike, quer dizer que o vendedor vai ser obrigado a vender essas ações pelo strike. Quando que isso acontece? Quando tiver mais barato o strike do que a ação. Em outras palavras, quando a ação subir além do strike da opção. Aqui, antes da gente detalhar a venda coberta, eu já te dou um alerta. Não venda calls a descoberto, principalmente se você é um iniciante. O que é uma call a descoberto? É vender calls sem você ter a ação para vincular como garantia. Ou então você vender calls sem você ter uma call comprada para travar o seu risco. Vender calls a descoberto é você ir lá no mercado e vender várias calls sem ter a proteção de uma ação ou sem ter uma proteção de uma outra opção. Quando você vende call a descoberto, o risco é ilimitado. Você pode perder conforme a ação subir, você continua perdendo e as perdas podem ser muito grandes. Então eu já te alerto aqui para você não cometer esse erro. E aqui eu gosto de lembrar que existem casos de pessoas e de fundos que quebraram por causa de venda a descoberto. Teve um caso famoso na internet, fizeram uma venda descoberta de commodity, essa commodity disparou e aconteceu desse fundo fechar e ainda no final o fundo não tinha nem patrimônio para arcar com o tamanho do prejuízo que eles tiveram. Então foi uma situação muito grave,
que ocorreu por causa de venda a descoberto. No avançado, a gente pode bater um papo sobre algumas técnicas caso você queira lidar com venda a descoberto, só que isso é algo realmente avançado que envolve alguns riscos e algumas detalhes operacionais que é legal a gente deixar para uma parte mais à frente ao curso.